Sejam muito bem-vindos, caros companheiros de trincheira, a mais um programa Saber Direito Responde. Eu me chamo André, sou professor de Direito Processual Penal e nós estamos conversando aqui sobre procedimentos criminais. No programa de hoje, vamos tirar algumas dúvidas de acadêmicos, operadores do direito, tá certo? Eu vou sofrer algumas arguições, inquirições por parte da Daniela, do Aristócrates e da Marina, que, como a gente, compartilham, desfrutam, não é mesmo, do estudo do direito processual penal. Então já vamos iniciar logo aqui, eu já vou abrir para que os acadêmicos e os eternos estudantes de direito façam as suas arguições. Quem que vai começar aqui a me perguntar? Como é o procedimento geral do Tribunal do Júri e o que seria a eloquência acusatória? No rito do júri, a maioria da doutrina vai dizer que ele é um rito bifásico, ou seja, eu tenho duas fases. Eu costumo até dizer, acompanhando aqui a belíssima doutrina de Guilherme de Souza Nutti, que o rito do júri ele é trifásico. Entendo que essa foi a divisão feita pelo Código de Processo Penal e, inclusive, é até mais didático para aquele que está estudando o rito do júri compreender toda a morfologia, toda a dinâmica do rito do júri. Então, Daniela, como é que é esse rito? Veja, você concorda comigo que pessoas leigas, né, jurados leigos, julgarem, não é mesmo, sobre a inocência ou culpa de uma pessoa é algo deveras relevante, algo muito importante, muito sério, da maior seriedade. E é por isso que o rito do júri, eu não tenho só uma fase, eu tenho 3 fases. E na primeira fase, essa primeira fase do rito do júri, nós chamamos de sumário da culpa. Sumário da culpa é a primeira fase do rito do júri. E ela se desenvolve perante um juiz togado. O que é o juiz togado? Aquele juiz que fez concurso para juiz, se graduou em direito, estudou arduamente para a magistratura, passou no concurso. Então, essa primeira fase é desenvolvida perante um juiz togado. Começa, sim, com o oferecimento da denúncia. Depois que a denúncia é oferecida, o juiz, tendo as condições da ação, os pressupostos processuais, ele recebe a denúncia. Em recebendo a denúncia, ele manda citar o réu para responder à acusação em 10 dias. Depois da resposta à acusação, ele manda ouvir o MP. E depois dessa oitiva do MP, ele vai designar uma audiência una de instrução, debates e julgamento. Então, essa é a primeira fase do rito do júri. É uma fase que se desenvolve importante perante um juiz togado, que nós vamos chamar de juiz sumariante. Por que juiz sumariante? Porque o nome da primeira fase é sumário da culpa. Ao final dessa primeira fase, o juiz ele pode tomar algumas decisões. Pode absolver sumariamente o acusado, pode desclassificar, pode impronunciar ou pode, enfim, pronunciar o acusado. Quando ele pronuncia, significa o quê? Que ele está convencido da materialidade do crime, de indícios suficientes de autoria e de que se trata de um crime doloso contra a vida. Nessa hipótese, crime doloso contra a vida, a prova da materialidade, há indício suficiente de autoria, o que o magistrado faz? Ele pronuncia o acusado. E aí, com a preclusão da decisão de pronúncia, eu vou para a segunda fase do rito do júri, chamada de preparação para o plenário. Então veja, primeira fase acabou como? Com a preclusão da decisão de pronúncia. Decisão essa que fala, tem materialidade, tem indícios suficientes de autoria. Vou para a segunda fase. Na segunda fase eu chamo de preparação para o plenário. O que eu vou fazer, Daniela, na preparação para o plenário? O juiz vai intimar as partes para que em 5 dias, o que as partes vão ter que fazer? Arrolar suas testemunhas, requerer diligências, juntar documentos. Aí você indaga, né, Daniela? Juntar, arrolar testemunhas para quê? Para onde? Para serem ouvidas na terceira fase do rito do júri, que é a sessão plenária. É o plenário de julgamento. Lá no plenário de julgamento, essas testemunhas que você arrolar na segunda fase serão ouvidas. Esse plenário de julgamento é aquilo que nós costumamos ver nos filmes, quando eu tenho um júri. É aquela sessão, não é mesmo? Que eu tenho um juiz, o corpo de jurados, que a gente vai chamar tecnicamente aqui, o conselho de sentença, que são os 7 jurados que vão julgar a causa. Então está aqui, de uma maneira geral, o que é o rito do júri, tá certo? Mas, eu sei o que a Daniela está pensando, alto lá, André, não é mesmo? Você respondeu a primeira pergunta, mas faltou a segunda. Você explicou sucintamente como que é o rito especial do Tribunal do Júri, essas 3 fases, mas eu não vou deixar você sem resposta, Daniela, porque você me indagou o que é, né, a eloquência acusatória. Primeiro, só uma advertência.
Eloquência acusatória, gente, é sinônimo de excesso de linguagem. Então, você pode negar pensando, mas o que é eloquência acusatória? O que é esse excesso de linguagem? Perceba, nós já sabemos que o rito do júri ele é trifásico. A primeira fase se desenvolve perante um juiz togado, um juiz sumariante. E para que o acusado vá para o tribunal do júri, para que o acusado seja julgado pelos jurados, pelos juízes leigos, tá certo? Aquelas pessoas da população, aqueles 7 que não compõem o conselho de sentença, é necessário que o juiz faça o quê? Pronuncie o acusado. Então é necessário que o juiz pronuncie. Como o artigo 93, inciso 9 da Constituição, o que ele diz? Artigo 93, inciso 9 da Constituição diz que todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas. É isso que consta, né, no artigo 93, inciso 9 da Carta da República. Sendo assim, se o juiz pronunciar, Daniela, o acusado, ele tem que o quê? Fundamentar. Não há a menor dúvida que ele tem que fundamentar. Agora, qual que é o perigo, gente? O perigo é até quando? Até ele pode, o juiz, quando fundamentar a decisão de pronúncia, ele pode ir até aonde? Como assim, André? Até aonde? O que você está querendo dizer com isso? Perceba, o que um julgador, o que um juiz tem de mais fundamental, de mais importante, que deve ser preservado a todo custo? O que o magistrado tem que deve ser preservado? É a sua imparcialidade. E veja, no rito especial do Tribunal do Júri, o acusado de crime doloso contra a vida, por exemplo, um homicídio, ele será julgado por jurados, por juízes leigos. Compreende? Sendo assim, veja, partindo do pressuposto que o jurado, que o juiz leigo tem de mais sagrado é a sua imparcialidade, se o juiz na pronúncia, ele exorbitar, ele fundamentar de forma que se exceda, tá certo? André, dá um exemplo, eu não estou entendendo, dá um exemplo. O juiz coloca assim na decisão de pronúncia. Não há a menor dúvida de que o acusado cometeu o crime. A prova dos autos, a prova é cabal. É indubitável que, por exemplo, hipoteticamente, Tício praticou o crime. Nesse caso, quando o juiz se excede na fundamentação da decisão de pronúncia, eu indago aos senhores que estão aí em casa, isso vai ou não vai influenciar na decisão do jurado? Pode ou não pode contaminar a decisão ou a imparcialidade dos jurados? E a resposta só pode ser o quê, gente? Positiva. Porque, veja, o juiz leigo, muitas vezes, ele vê na figura do magistrado, do juiz togado, do juiz de direito, como aquele que sabe efetivamente do direito, como aquele que conhece o direito. Então, se na decisão do juiz, do magistrado, ele, o juiz togado, exorbitar na fundamentação, falar que não há a menor dúvida que o Tício praticou o crime, a imparcialidade dos jurados está em xeque. Porque, óbvio, que o jurado pode se deixar influenciar pela fundamentação da pronúncia do juiz togado lá na primeira fase do rito especial do júri. Então, veja, André, o que é eloquência acusatória? Foi a indagação da Daniela. É isso. O que é eloquência? Naquela capacidade de falar bem, etc. É quando o juiz excede na fundamentação da decisão de pronúncia. O Tribunal do Júri tem status constitucional, não é isso? Artigo 5º é um direito fundamental do cidadão de julgar o seu próximo nos crimes dolosos contra a vida. A reforma de 2008 trouxe uma inovação. Ela diminuiu de 21 para 18 anos a idade do jurado. Considerando que o jurado vai julgar um cidadão, que vai determinar o futuro de uma pessoa sobre a sua inocência ou sua culpabilidade, qual é a importância dessa alteração na visão do senhor? Olha, eu tenho uma posição, eu acredito no seguinte: julgar um ser humano é das atividades mais seríssimas. O Carnelucci, naquele livro que nós lemos aqui nas aulas expositivas, que é uma obra, é um livro com poucas páginas, mas é uma obra de grande, ele estava muito iluminado, uma obra fantástica. Ele traz nessa obra a relevância, não é mesmo, de você ser juiz, de você ser julgador. Como diz o ministro Luiz Roberto Barroso, a regra de ouro da justiça é se colocar no lugar do outro. Então, para julgar, é necessário que você se coloque no lugar do outro. Ocorre que, aos 18 anos de idade, data máxima vênia aqueles que pensam de modo diverso, eu compreendo que,
em geral, eu não estou falando de casos específicos de gênios e etc., mas em geral, é uma idade em que a pessoa passou por poucas experiências, tá certo? Na vida, de forma geral, poucas experiências que lhe gabaritam para julgar um outro ser humano. Eu particularmente entendo que até essa idade não seria nem de 21 anos. Essa idade para ter, né, de forma geral, para você conseguir sentar no lugar do julgador e julgar outro ser humano, tinha que ser pelo menos aos 30 anos de idade. Aí fala assim, aí você pergunta, mas por que 30? Porque aos 30 anos de idade, que via de regra, o ser humano ele passa por várias experiências na sua vida, e por ter passado por essas várias experiências, tá certo? Ele consegue se colocar no lugar do outro. Vou te dar aqui um exemplo hipotético, só para a gente pensar um. Por exemplo, aos 18 anos de idade, poucas pessoas são pai de família, tá certo? São chefes de família. E elas podem se deparar com um julgamento, por exemplo, no rito do júri, de ter que julgar uma situação, né, em que o contexto de pai de família está imbricado com o crime. Então, como que ele, que não teve essa experiência, né, não passou por essa experiência, vai julgar aquele caso? É óbvio que nem todo mundo passou, não é mesmo, gente? Por todas as experiências, para poder, né? Eu não estou falando que é necessário você ter passado pela experiência para julgar, mas eu, data máxima vênia, realmente reitero, né? Eu acredito que 18 anos ainda é uma idade que você não teve essa oportunidade de vivenciar essas várias dimensões da vida de um ser humano e julgar outra pessoa. Agora, vamos chamar um breve comercial e daqui a pouco nós voltamos com Saber Direito Responde. Estamos de volta com Saber Direito Responde e respondendo algumas dúvidas, alguns questionamentos, algumas inquirições, não é mesmo, dos nossos companheiros aqui de trincheira, na data de hoje, a Daniela, o Ari e a Marina. E aí agora eu vou abrir mais uma vez para as indagações, né, dos nossos companheiros aqui. Qual é o princípio que vige no sumário da culpa quando da decisão da pronúncia? Se é o indúbio pro réu ou indúbio pro società? Como a gente estava conversando aqui, nessa primeira fase, no sumário da culpa, na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri, o que nós vimos? Ao final, na audiência una de instrução, debates e julgamento, o que o juiz pode fazer? Ele pode fazer o que nós chamamos de pé de galinha, de forma jocosa. Chamamos de forma jocosa de pé de galinha. Por que pé de galinha? Porque, em regra, né, a galinha tem 4 dedos. Então, o que o juiz pode fazer? O juiz também pode tomar 4 decisões. Quais são essas 4 decisões que o magistrado pode tomar ao final da primeira fase do rito especial do júri, ao final do sumário da culpa? Ele pode absolver sumariamente o acusado, tá certo? Ele pode impronunciar o acusado, ele pode desclassificar ou pode, quarto, pronunciar. Essas são as 4 decisões que o magistrado pode tomar. Aí vem a pergunta da Marina. Mas, professor, e no caso de dúvida na primeira fase do sumário da culpa? O juiz está com dúvida. Ele tem dúvida se foi o Tício, o acusado, que realmente praticou o crime. Ele está com essa dúvida. O que ele faz? Ele pronuncia o acusado, mandando ele para o sinédrio popular, mandando ele para o tribunal popular, para os jurados julgarem, ou ele está com dúvida. Então ele vai o quê? Impronunciar o acusado. Se ele tiver com dúvida e vai impronunciar o acusado, você está querendo me dizer que está em vigor o princípio do indúbio pro réu nessa fase do rito do júri. Se você me falar que vigora o princípio do indúbio pro societate, você está dizendo o quê? Que, na dúvida, o juiz deve o quê? Pronunciar o acusado. Na dúvida, se foi realmente o Tício que praticou o crime, indúbio pro societate nos diz o quê? Manda para o júri. Na dúvida, se foi o Tício que praticou o crime, indúbio pro réu nos diz o quê? Impronuncie o Tício. Não é mesmo? E aí vem a pergunta da Marina. E aí, professor, indúbio pro réu ou indúbio pro societate? Então vamos lá. Você, primeira pergunta, vamos lá responder assim bem objetivamente. Professor, o que prevalece na jurisprudência? Na jurisprudência, tá certo? Dos tribunais superiores e tribunais estaduais, prevalece o indúbio pro societate. Então, André, eu vou fazer concurso, eu vou colocar o quê? Indúbio pro societate. Tá certo? Vou fazer uma prova da faculdade, vou colocar o quê? Indúbio pro societate. Só que, Marina, em que pese prevalecer
esse indúbio pro societate na jurisprudência, tem uma forte comunidade jurídica, né, doutrinadores de peso, alertando que qual é a base constitucional do indúbio pro societate? Como assim? Onde você acha na Constituição dizendo que na dúvida tem que pronunciar, tem que mandar? Compreende? Essa parte da doutrina questiona, por exemplo, o professor Auri Lopes Júnior. Qual é a base constitucional do indúbio pro societate? Vejam, aqueles que defendem o indúbio pro societate, qual é o fundamento deles? Eles falam o seguinte, artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição diz, compete ao júri julgar o crimes dolosos contra a vida. Se o júri deve julgar crime doloso contra a vida, então se o magistrado estiver com dúvida, o que ele deve fazer? Lavar as mãos, não é mesmo? E não interferir. Já que a Constituição manda que crime doloso seja julgado pelo júri, na dúvida, o juiz manda para o júri. Por quê? Porque o júri é o juiz natural da causa. Quando você fala para a Constituição, que é um juiz natural da causa, ela vai te falar, juiz natural da causa é o júri. Então, se o juiz estiver na dúvida, mande para o júri. Essa é a posição que prevalece na jurisprudência. Só que o que vários doutrinadores, e aqui eu confesso, por honestidade aos senhores, que é a posição que eu também defendo, é que no júri não pode vigorar um indúbio pro societate. Ele não tem base constitucional. A única presunção esculpida na Constituição é a presunção de inocência, é o indúbio pro réu. Quando você vai na Constituição e pergunta, Constituição, na dúvida eu faço o quê? A Constituição te fala, absolva, impronuncie. É isso que a Constituição nos fala. Agora, eu não poderia deixar aqui de citar a magnífica lição do professor Gustavo Henrique Badaró. O que o Badaró ensina? Não é mesmo? O que o Badaró ensina? Ele ensina o seguinte, qual é o fundamento para a adesão de pronúncia? É o artigo 413 do Código de Processo Penal. Então eu vou te fazer um convite, Marina. Vou pedir para que você leia para a gente o artigo 413 do Código de Processo Penal e a gente vai debater as lições do professor Badaró. Pode ser? Vamos verificar o que ele nos ensina. Artigo 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Então vejam só, ele vai ensinar o seguinte, o artigo 403 tem que ser lido em duas partes. Como assim? Marina, olha aí, me corrija se eu estiver equivocado. De pronto, tá certo? Fica à vontade. O artigo 403 vai dizer o seguinte, o juiz deve pronunciar quando? Convencido da materialidade do crime. Ou seja, o artigo 413 autoriza ao juiz pronunciar o réu quando o juiz estiver convencido da materialidade do crime, tiver certeza da existência do fato, do crime. Tá certo, gente? Então, para pronunciar quanto à materialidade, ele tem que ter o quê? Certeza. Ah, professor, e se ele tiver dúvida quanto à materialidade? Então, ele vai o quê? Impronunciar. Então, veja, primeiro ponto, materialidade, existência do crime, ele tem que ter o quê? Certeza. Na dúvida, impronuncia. Aí vem a segunda parte. Para pronunciar, também é necessário o quê? A existência de indícios suficientes de autoria. Como, André? Se o juiz quer pronunciar, o artigo 413 determina que ele tem o quê? Esteja convencido de indícios suficientes de autoria. Um suporte probatório idôneo de autoria. André, e na hipótese do juiz tiver dúvida sobre se existem ou não indícios suficientes de autoria, então o juiz deve o quê? Impronunciar. Porque para pronunciar, Marina, ele tem que ter o quê? Está convencido de que existem certeza da autoria? Certeza da autoria? Não! Para pronunciar basta a presença de indícios suficientes de autoria. Não precisa de certeza da autoria, mas de indícios suficientes de autoria. E se ele tiver dúvida sobre indícios suficientes de autoria? Aí ele impronuncia. Essa lição do professor Gustavo Henrique Badaró é uma lição lapidar. Tá certo? Mais alguns questionamentos? Com relação se os jurados podem conversar entre si no júri. Essa incomunicabilidade dos jurados é apenas no que tá certo, ao processo. Então, os jurados podem falar assim, nossa, como Brasília está quente, né? Como Salvador está frio, Eles podem conversar sobre trivialidades? Podem. Eles não podem conversar sobre o caso, tá certo? Então, essa incomunicabilidade é relativa ao caso, ao processo. Eles não podem conversar sobre o processo, etc., aquela matéria de fato. Mas sobre trivialidades, não é mesmo? Se a seleção brasileira ganhou, se a seleção brasileira perdeu, tá certo? Podem ficar à vontade. Professor, mais uma pergunta. Qual o limite de atuação do Ministério Público na figura do promotor
na acusação, até onde ele pode chegar? Ao contrário da defesa, que tem um arbítrio maior de alegações. Até que ponto o promotor pode ir na acusação? Até que ponto ele pode ir? Lá na terceira fase do rito do júri, no plenário. Muito boa pergunta. Então, a Auribe fala, André, e o promotor, lá na terceira fase, lá no plenário, lá na sessão de julgamento, ele pode pedir o que ele quiser? Não. Ele fica limitado pelo quê? Pela decisão de pronúncia. Então, o teto da acusação é o que foi o quê? Estabelecido na decisão de pronúncia. Para ficar claro, gente, se imaginar um acusado hipotético aqui, que sempre é tratado nos manuais de direito penal, se Tício foi pronunciado por homicídio simples, o promotor pode pedir a condenação dele por homicídio qualificado lá no júri? Não. Por quê? Porque o limite, o teto, vai ser o quê? O que foi consubstanciado na pronúncia. Então, ainda em relação a essa terceira fase do julgamento, o que acontece se o acusado solto não comparece ao plenário no dia do julgamento? Interessante esse questionamento da Marina. Se o artigo 457 do Código de Processo Penal determina o quê? O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto. Então, como assim, professor, o acusado solto? Então, se o acusado, né, o réu, estiver respondendo o que é a regra do jogo democrático, estiver respondendo um processo em liberdade, tá certo? Solto, e se ele foi devidamente intimado e não comparece, o julgamento será o quê? Poderá o quê? Ocorrer normalmente. Essa é a dicção do artigo 457 do Código de Processo Penal. Ocorre o quê? Ocorre que a doutrina, muitas vezes, tem sustentado de forma correta, nesse ponto, que, na hipótese do acusado solto não puder comparecer à sessão do júri por motivo justificado, ele justifica porque não pode comparecer, o acusado solto, aí a sessão de julgamento deve ser o quê? Deve ser adiada. E deve ser adiada em nome do quê? Lá no rito do júri, qual é o princípio que vigora? É da ampla defesa? Não. É mais do que ampla defesa. É o princípio constitucional da plenitude de defesa. Então, em nome da plenitude de defesa, se o acusado solto não comparecer por motivo justificado, a audiência deve sim o quê? Ser adiada. Lembrando que dentro da plenitude de defesa eu tenho várias dimensões. Eu tenho defesa técnica e autodefesa. Dentro da autodefesa, a defesa técnica é aquela feita por um advogado, tá certo? A autodefesa é aquela feita pelo próprio réu. Eu tenho o direito de presença e o direito de audiência. O que é o direito de presença? É do acusado acompanhar o depoimento da testemunha, o depoimento da vítima. O que é o direito de audiência? É de ele contar ao juiz da causa a sua versão dos fatos. Veja a seriedade disso. Ele olhar, conseguir explicar, a pessoa que está sendo, por exemplo, acusada de um crime é inocente, dela conseguir explicar para os jurados por que ela é o quê? Inocente. Se ele não estiver presente e tiver o julgamento, isso vai ficar o quê? Prejudicado. Então é por isso que a doutrina vai entender, e eu, nesse ponto, concordo plenamente, que se for por motivos justificados, o júri deve ser adiado. Professor, agora voltando um pouco no procedimento ordinário, após a resposta à acusação, deve ser ouvido o Ministério Público? Sim, esse é um tema, né, que nós nos debruçamos um pouco aí nas aulas expositivas, né? Se lá no rito ordinário, agora estamos no rito ordinário, naqueles em que a pena máxima combinada em abstrato for igual ou superior a 4 anos. Pena privativa é esta de quê? De liberdade. Então vejam só, depois da resposta à acusação lá no rito ordinário, eu devo ou não devo ouvir o Ministério Público? Aqueles que entendem, Daniela, que você deve ouvir o Ministério Público, eles falam de uma aplicação analógica ou subsidiária do artigo 409 do Código de Processo Penal. Como assim, André? Esse artigo 409 do Código de Processo Penal, ele é previsto para o rito do júri, para a primeira fase do rito do júri. Então, aqueles que entendem que depois da resposta à acusação vou ouvir o Ministério Público, fazem essa aplicação o quê? Subsidiária. No entanto, por exemplo, mais uma vez, nos socorrendo das brilhantes lições do professor Auri Lopes Júnior, essa oitiva do MP após a resposta à acusação no rito ordinário é uma réplica que desequilibra a estrutura dialética do processo. Tá claro? Eu concordo com ele. Quem fala por último no processo penal é a defesa. Então, essa oitiva do MP depois da resposta à acusação, entendo particularmente como professor que é indevida. Professor, mais uma pergunta. É possível, é facultado ao Ministério Público a possibilidade de recorrer em favor do réu? Se é facultado ao Ministério Público. Veja, Ari, a princípio, nada impede o Ministério Público
como o Ministério Público gosta mesmo de dizer, que ele é o fiscal da lei, não é mesmo? Dele recorrer pro réu. O que nós temos que perscrutar, que investigar, é se esse recurso é realmente o quê? Pro réu. Então tem algumas manifestações, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, verificando, né, se o Ministério Público pode impugnar de alguma forma algumas coisas pro réu, tá certo? Gostaria aqui de agradecer, tá certo? Em meu nome, toda a equipe da TV Justiça por esta oportunidade, tá certo? Agradecer também aqui a presença da Daniela, do querido Ari, da Marina, por essas relevantes arguições, essas relevantes dúvidas, essas relevantes inquirições, e eu espero, de alguma forma, ter contribuído aí para o vosso aperfeiçoamento intelectual. Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você sabe, pode também estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br.